Capítulo 9, sobre fast food e junk food. Hoje, os cientistas recomendam que uma alimentação saudável seja composta de alimentos não processados, com seus nutrientes preservados. Devemos evitar alimentos refinados e dar preferência aos alimentos frescos, em seu estado natural. Isso nos leva a refletir: será que a dieta de Jesus e de seus discípulos, baseada em alimentos simples e naturais, poderia ser aplicada nos dias de hoje? Existe uma base científica que justifica a adoção desse estilo de alimentação? E se eu seguir esse padrão alimentar, me tornarei mais saudável? A Bíblia nos ensina em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Jesus nos serve de modelo, não apenas em nossa vida espiritual, mas também como exemplo de cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ao observarmos a simplicidade e a naturalidade da alimentação de Jesus, percebemos que ele também nos convida a desfrutar dos mesmos ensinamentos, incluindo o modo como nos nutrimos. Se procurarmos seguir Jesus em todas as esferas de nossas vidas, por que não seguir também os seus hábitos alimentares? Já parou para refletir sobre isso? Quero falar mais sobre alimentação, como mencionei anteriormente, e compartilhar o que sei até o momento, reconhecendo que muitas mudanças ocorreram ao longo das décadas. Por exemplo, há alguns anos a gordura foi eliminada das nossas dietas, sendo vista como prejudicial. Quem não se lembra de quando o ovo era considerado um vilão? Hoje, ele é celebrado como um alimento essencial e nutritivo, que voltou a ocupar o lugar que sempre esteve na alimentação humana. Atualmente, sabemos que o ovo é um dos alimentos mais completos do mundo e deve fazer parte de uma alimentação saudável. Durante muito tempo, ele foi considerado o grande responsável pelo aumento do colesterol, mas hoje a ciência nos mostra o contrário. Da mesma forma, estudos indicam que gorduras saturadas como a banha de porco, a manteiga e as gorduras naturais presentes nas carnes não prejudicam a saúde. Isso mostra como as recomendações alimentares mudam constantemente. Entretanto, desde o princípio, esses alimentos sempre estiveram presentes na criação. O que mudou atualmente é que somos fortemente influenciados pelas mídias sociais, pela cultura americana, pela dieta ocidental e pela era do fast food, ou como é chamado hoje, junk food, comida lixo. A razão pela qual esse tipo de alimentação se popularizou é simples: a praticidade. Com a vida cada vez mais corrida e a pressão para produzir mais no trabalho, sobra pouco tempo para o preparo de refeições caseiras. A necessidade de praticidade tornou as refeições rápidas uma escolha comum. Muitas pessoas acabam optando por fast food, frequentemente sem sequer sentar-se para comer adequadamente, consumindo os alimentos no carro ou em um balcão de maneira apressada. O tempo dedicado à alimentação tem diminuído drasticamente e o ato de comer tornou-se mais um obstáculo do que um momento de cuidado. É nesse contexto que a indústria alimentícia cresce, atendendo à demanda por praticidade ao oferecer alimentos industrializados, repletos de conservantes para prolongar a vida útil dos produtos, sem perder o sabor ou a conveniência. Embora essa conveniência seja atrativa, ela vem acompanhada de sérios riscos à saúde. E agora eu quero falar sobre os pós brancos, que adoecem, viciam e matam. Sal, farinha, açúcar e cocaína. Sim, cocaína. E entre eles, ironicamente, a cocaína é a melhor, pois apesar de seu potencial destrutivo, é de difícil acesso e não está diretamente em nossas mesas, ao contrário dos outros três. O sal. Eu não estou falando do sal que o apóstolo Paulo mencionou, aquele que é tempero da vida e faz bem à saúde. Refiro-me a sal integral, rico em minerais, que traz benefícios ao corpo. O que encontramos em abundância no supermercado hoje, no entanto, é o cloreto de sódio refinado, que passa por um processo que elimina quase todos os seus minerais naturais,
restando apenas o sódio puro. Enquanto o sal integral contribui para a saúde, o sal refinado, por ser desprovido de nutrientes, pode contribuir para uma hipertensão e outros problemas de saúde. A farinha, em especial a farinha de trigo, que é muito diferente daquela consumida nos tempos de Jesus. Naquela época, o trigo era puro e uma importante fonte de alimento. Hoje, no entanto, o trigo moderno foi geneticamente modificado para resistir às pragas e aumentar sua produção. Além disso, o solo empobrecido e o processo de branqueamento e refinamento eliminam grande parte dos nutrientes. Para piorar, são adicionados produtos químicos durante o processo. A farinha de trigo atual, rica em glúten, que é a proteína responsável pela elasticidade do pão e outros produtos, apresentam um alto índice glicêmico, o que contribui para a resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade. Açúcar, outro pó branco amplamente utilizado, que é tão viciante quanto a cocaína. O açúcar está presente em quase todos os alimentos industrializados. Um exemplo claro são os refrigerantes à base de cola, que não só contêm grandes quantidades de açúcar, mas também são ricos em cloreto de sódio. A famosa cola desses refrigerantes é à base de sal, e para mascarar o sabor salgado, é adicionado ainda mais açúcar. Agora imagine a verdadeira bomba que existe dentro de um refrigerante. Ele não só aumenta a sede, mas gera uma sede por mais da própria bebida, criando um ciclo vicioso de dependência. Esses pós brancos não só prejudicam a saúde, como também transformam os consumidores em reféns da indústria alimentícia. Somos prisioneiros de duas grandes indústrias, a alimentícia, que nos faz consumir alimentos nocíveis, e a farmacêutica, que oferece medicamento para tratar os sintomas, mas raramente busca a raiz dos problemas. Por exemplo, se você sofre de problemas gástricos devido ao consumo de alimentos industrializados, a medicina tradicional focará em tratar o sintoma, o desconforto gástrico, mas não investigará a causa real, perpetuando um ciclo vicioso. Quando vamos ao médico, o foco deveria ser não apenas o alívio dos sintomas, mas também a descoberta da causa subjacente da doença. Ao tratarmos a saúde de forma integral, ajudamos a pessoa a entender que cuidar da alimentação é fundamental para transformar sua qualidade de vida. Quando colocamos Jesus como exemplo, inclusive no cuidado com o corpo e a saúde, colhemos muitos benefícios, como uma vida mais plena e equilibrada. Dessa forma, você não estará apenas sobrevivendo, mas vivendo com plenitude e propósito até o fim. Antigamente, os métodos de conservação de alimentos envolviam o uso da gordura, como conservar a carne na própria gordura. Embora muitos de nós não tenham vivido nessa época, nossos pais ou avós provavelmente se lembram dessas práticas. Foi com a adoção dos hábitos da dieta ocidental, repleta de alimentos refinados, que as doenças começaram a se multiplicar. Hoje, os cientistas recomendam que uma alimentação saudável seja composta por alimentos minimamente processados, com seus nutrientes preservados, evitando produtos refinados e processados e priorizando alimentos frescos em seu estado natural. Se pararmos para pensar, essa é a mesma dieta que Jesus e seus discípulos seguiam, a dieta da criação. É o alimento que Deus nos deu para sustentar a vida. Portanto, minha dica é: elimine aos poucos os 3 pós brancos da sua vida e você verá uma saúde mais abundante. O meu ponto de vista. Essa questão vai muito além da saúde física. Trata-se de uma batalha entre o que foi criado por Deus e o que foi corrompido pelo homem. Os alimentos naturais, dados por Deus, são a verdadeira fonte de vida e bem-estar. No entanto, a indústria alimentícia e farmacêutica, movidas por interesses econômicos e políticos, distorcem essa verdade, colocando os alimentos processados no centro de nossas vidas. Ao substituir o que é bom e natural, a indústria cria produtos processados, que são verdadeiras armadilhas, quase como uma obra do diabo, nos afastando dos planos de Deus para a nossa saúde. Vendem-nos uma falsa promessa de bem-estar e, quando adoecemos, lucram ainda mais com o nosso sofrimento, mantendo-nos presos em um ciclo de dependência.
No final, quem realmente sai ganhando são essas grandes corporações, enquanto a saúde da população é sacrificada em nome do lucro. A verdade sempre esteve diante de nós. Tudo o que Deus criou é bom. E a solução está em voltar ao natural, ao que Ele nos deu desde o princípio. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Agora que exploramos a fundo as questões relacionadas à saúde e à influência negativa da alimentação moderna, é a hora de colocarmos esses conhecimentos em prática. A próxima parte do livro será dedicada à dieta da criação, uma abordagem prática e orientada para ajudá-lo a retornar ao caminho que Deus planejou para o seu corpo. Vamos mergulhar nos princípios alimentares que Deus nos deu, para que possamos restaurar nossa saúde e viver de forma plena, como Ele sempre desejou.